Questão 51. Uma empresa com um ciclo operacional maior que o prazo médio de pagamento, o que acaba sendo normal, né? O que você tem que tentar é sempre diminuir o ciclo operacional, né? É maior que o prazo médio de pagamento, deve tomar uma ou mais das seguintes iniciativas: aumentar o seu nível médio de contas a receber, aumentar seu nível médio de fornecedores, manter os estoques em níveis maiores, aumentar seu endividamento. Quais estão corretas dessas aí, né? Vamos lembrar o que é um ciclo operacional, né? Vamos fazer aqui na mão. Bom, então o que a gente tem? A gente tem que confrontar dois movimentos, né? Um é o movimento das mercadorias e o outro é o movimento do dinheiro. Basicamente, por que você não quer funcionar, filho? Deixa eu tentar outro slot aqui. Pegou, vamos lá. Eu tenho aqui o movimento da mercadoria e aqui o pagamento, né, para o fornecedor. Então como é que acontece, né? Aqui na data zero a mercadoria entra, vamos supor que seja, sei lá, insumo, matéria-prima e embalagem. Na data zero. Aí no mesmo dia você reconhece um contas a pagar, né? Reconhece um contas a pagar e vai ter aqui um determinado prazo, sei lá, um prazo até aqui. Vou chamar aqui de prazo médio de pagamento, PMP, ou prazo médio de fornecedores. Aqui esses insumos, matérias-primas entram, vão sofrer a produção, vão passar pela produção e vão ocupar o estoque. Aí você vai ter um prazo médio de estoques de produto acabado e depois você vende para o seu cliente final e aí você vai ter uma outra data que na linha do tempo vai ser igual à soma do prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimentos. Então esse espaço de tempo aqui é o prazo médio de estoques, esse espaço de tempo é o prazo médio de recebimento de clientes, esse espaço de tempo aqui é o prazo médio de pagamento a fornecedor. Perceba que eu estou precisando de dinheiro numa data anterior à data que o meu cliente me paga, no meu exemplo. Significa dizer que eu tenho aqui um gap de tempo e de recurso. Esse gap eu chamo de ciclo financeiro. Ciclo financeiro. É positivo, é sinal que é ruim, porque é o tempo que você precisa se financiar com os bancos para poder pagar o fornecedor e ficar esperando o cliente pagar. Lá em cima, o prazo médio de estoques mais o prazo de recebimentos é o que a gente chama de ciclo operacional. Ou seja, quando o meu ciclo operacional é maior do que o meu prazo médio de pagamento, o meu ciclo financeiro é positivo, o que é ruim, mas quase sempre inevitável. O que eu preciso fazer se o meu ciclo operacional está maior do que o meu prazo médio de pagamentos, como é o caso aqui? O que eu preciso fazer
para reduzir esse gap, né? Essa é a pergunta que foi feita. Eu tenho que... O que você não quer? Tá. Eu tenho que comparar essa data com essa data e eu tenho que diminuir a distância entre elas, ou seja, reduzir o meu ciclo financeiro. Como é que eu posso fazer isso? Bom, claramente o meu prazo médio de estoques, eu tenho que diminuir o meu número de estoques, o meu número de dias em estoque. Ou seja, eu tenho que girar mais rápido o meu estoque, né? Ou seja, eu tenho que diminuir o meu saldo de estoques. Eu tenho que diminuir o meu contas a receber. Eu tenho que, do outro lado, chegar para a direita, ou seja, aumentar o meu contas a pagar. Tem que aumentar o meu contas a pagar. Endividamento, nada, porque ele não faz parte do meu capital de giro. Não faz nada. Se eu fizer essas coisas aqui, eu melhoro, ou seja, eu reduzo o meu ciclo financeiro. Ou seja, uma empresa com um ciclo operacional maior que o prazo médio de pagamentos deve tomar as seguintes iniciativas: aumentar o contas a receber? Não. Porque senão ela vai empurrar para a direita aqui, o prazo médio de recebimento. Aumentar o nível médio de fornecedores? Sim. Aumentando o nível médio de fornecedores, eu levo o meu prazo médio de pagamento para a direita. Manter os estoques em níveis maiores? Hipótese alguma, porque senão eu aumento o prazo médio de estoque. Aumentar o endividamento? Aqui, na verdade, é falso, né? Porque ao aumentar o endividamento, você não melhora o seu ciclo operacional. Então, na verdade, está correta 2, né? Letra C é a resposta correta. A gente tem, né? Você sabe que prazo médio de estoque vai ser um contas a receber médio, né? No período, dividido, para saber o número de dias, né? Não, aqui é estoque, desculpa. Aqui não é contas a receber, não. Aqui vai ser saldo da conta de estoques média dividido pelo que alimenta essa conta, né, que vai ser o CPV ou CMV, né, diário. Então você vai pegar o CPV e dividir pelo número de dias. Se você estiver falando de média anual, aqui são 360 dias, né? Você pega o CPV anual. Então, se você tem, sei lá, um saldo de estoque de 100, aqui é um exemplo, tá? Um saldo de estoque de 100 e um CPV de 360 no ano, eu vou ter um CPV diário de 1. Então, o meu prazo médio de estoque será de 100 dias. Porque eu tenho 100 dias de estoque para fazer frente a 100 dias de CPV diário, né? Se eu tenho prazo médio de recebimentos, o que me interessa? Me interessa o saldo do contas a receber médio no ano, dividido por vendas a prazo, que é uma parcela da ROB, né? Dividido por 360 dias também, ou seja, vendas diárias a prazo vão alimentar o meu contas a receber. Se eu divido um pelo outro, eu vou ter um número de dias de vendas a prazo, né? O outro, né, que é o prazo médio de pagamentos, é o contas a pagar médio
dividido por compras que são realizadas, né? Não estão no DRE, mas você consegue identificar compras diárias, ou seja, compras dividido por 360. Percebe que se eu pego o AP médio de um ano para o outro, eu vou pegar 360 dias de compras, né? Compras anuais, vendas a prazo anuais, compras anuais. Se eu estou fazendo, por exemplo, um prazo médio de um contas a pagar médio de um mês para o outro, as compras aqui vão ser do mês e aqui vão ser 30 dias. Né? Então tem que ter a ordem de grandeza aí para todos os termos da fração. Então basicamente é isso.